Olá, este é mais um podcast do Grupo Lefort, criado especialmente para falar sobre os cuidados que devemos ter com a saúde neste momento de isolamento social. É mesmo necessário e correto evitar cirurgias, exames e consultas? Quando uma dor ou um outro sintoma torna importante a ligação para o médico, a realização de um exame ou mesmo a busca pelo atendimento em um pronto-socorro? Para esclarecer essas e outras dúvidas, temos hoje conosco dois especialistas do Grupo Lefort. O Dr. Sérgio Gama, diretor clínico do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama, localizado em Santo André, no ABC Paulista, que é uma das 3 unidades hospitalares do Grupo Lefort. E também o Dr. Heron Rached, que é coordenador de cardiologia dos hospitais Lefort, Liberdade e Morumbi. Doutores, muito obrigado pela participação dos senhores. Eu vou começar com uma pergunta geral aqui para ambos. A partir de que momento o isolamento deixa de ser uma prevenção essencial, né, como sabemos, e passa a ser uma ameaça para a saúde das pessoas? É uma honra estar com você, com o Sérgio. São pessoas que a gente já trabalhou anteriormente e sabe que com muito êxito, né? com muito sucesso. Então, isolamento e distanciamento, no meu ponto de vista, no ponto de vista da OMS e todas as outras organizações, é essencial. Uhum. O que está acontecendo com o isolamento é que está sendo uma medida que foi tomada de forma unificada, ou seja, de forma horizontal, e que nós passamos a represar casos de doenças cardiovasculares, os quais não podemos esquecer. O Brasil, anualmente, ele perde 330 mil vidas por doenças cardiovasculares, são dados de 2 anos atrás, e são doenças que não podem ser negligenciadas. Então, com essa medida de isolamento, muitos pacientes que estavam fazendo acompanhamento, não só de doenças cardiovasculares, como câncer também, como diabetes, como as nefropatias, como as pneumopatias crônicas, eles estão deixando de visitar seus médicos. A doença, ela não espera o Covid passar, ela está evoluindo e ela precisa de ser dada atenção à doença. Então, doenças como insuficiência coronária na minha área, com estenose aórtica, insuficiências mitrais, pacientes com cardiomiopatias em fila de transplante, quer dizer, são condições que não dá para esperar. Não dá para fechar todo o ambulatório, não dá para não ter um ambulatório de cardiologia atendendo, não dá para deixar de contar com o ambulatório de endocrinologia para o diabetes, de nefrologia para as nefropatias crônicas. Então, falando em isolamento e medida de prevenção, o isolamento é recomendado, mas a prevenção e o tratamento das doenças cardiovasculares, eu acho que eles se impõem. Ok, Eu obrigado. concordo. Heron, um prazer estar aqui com você, com o Itacir. Nós estamos diante de uma pandemia que vai durar ainda muito tempo. Nós estamos sentindo que o medo de contaminação das pessoas é maior que o medo de outras doenças, né? Então, a gente está vendo pessoas deixando de fazer os seus controles, deixando de fazer diagnóstico. Ontem eu li uma matéria que 50 mil pessoas podem estar deixando de ter esse diagnóstico de câncer confirmado. Nós tivemos uma redução de 70% das cirurgias. A gente corre o risco de, daqui a alguns meses, esse represamento, a gente ter um monte de caso grave que não foi tratado e que daqui a alguns meses esses casos vão estar com o prognóstico comprometido, sem solução, né? Então, realmente é uma situação que preocupa e preocupa muito. As doenças, as outras doenças que não o Covid continuam ocorrendo. Uhum. Doutor Sérgio, o doutor Heron mencionou aí as doenças cardiovasculares. Do ponto de vista cirúrgico, tem também, né, aquelas cirurgias chamadas eletivas, né, que estão sendo adiadas e tudo mais. O que seria hoje um procedimento eletivo e a partir de que momento o paciente deve procurar falar com o seu médico, claro, né, para que esse procedimento seja realizado, né? Tem um momento em que ele deixa de ser eletivo e passa a ser necessário ou urgente? Eu diria assim, Tassi, que nós temos um grupo de patologias que não deixam muita dúvida em relação à necessidade de uma cirurgia mais rápida.
Então, se você pensar num infarto que precisa de um CAT, de uma angioplastia, de uma fratura exposta, de um abdômen agudo, esse tipo de situação não gera muita dúvida da necessidade da intervenção na emergência ou na urgência. O que é uma cirurgia eletiva? A cirurgia eletiva é aquela que pode ser prorrogada por alguns meses sem trazer nenhum problema ou nenhum prejuízo para os nossos pacientes. Porém, existem cirurgias rotuladas como eletivas que são tempos sensíveis. A gente sabe que elas dependem, o resultado depende do tempo que o momento que você intervém. Então, eu prefiro, ao invés de rotular essas cirurgias de eletivas, em dividi-las entre cirurgias que podem e não podem esperar. Uhum. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, um cálculo biliar. Um cálculo biliar pode virar uma urgência, pode não ser uma cirurgia, uma colicistectomia pode não ser uma cirurgia eletiva, né? Um cálculo biliar que migra pode virar uma pancreatite, uma colangite, e isso deixa de ser uma cirurgia eletiva, né? Então, são situações em que a gente não pode esperar. E essa decisão deve se basear em quê? O que eu sugiro sempre aos nossos cirurgiões do corpo clínico é que conversem com os seus pacientes, né? A decisão de prorrogar ou fazer uma cirurgia deve ser tomada após uma conversa franca entre o médico e o seu paciente. E aí avaliar. Esse paciente se sente seguro para fazer a cirurgia nesse momento? Qual é a intensidade da queixa? Qual a duração da queixa? Esse paciente vai continuar tendo um convênio para operar daqui a 2 meses? Né? Então, tudo isso tem que ser colocado na balança. Se esse paciente tem alguma comorbidade, a idade, isso tudo entra nessa decisão entre prorrogar ou fazer a cirurgia nesse momento. Né? Ok. Doutor Heron, também o paciente, né? Em algum momento ele também precisa ter aquele, não sei se um insight, mas para procurar também o seu médico, né? No momento de uma dor no peito, um mal-estar geral ou específico, qual é a orientação para esse paciente do ponto de vista cardiológico? Então, assim, eu acho que nós estamos aprendendo diariamente com a pandemia. No início da pandemia, me questionaram cadê os infartos, cadê os AVCs, né, que apareciam todos os dias nos nossos hospitais. E, de repente, eles simplesmente desapareceram. Né? Essas doenças elas continuam. O problema é que, com o isolamento, o paciente passou a caminhar menos, teoricamente, no início da pandemia, a ter menos estresse, a ter menos variação de pressão arterial, porque estava em repouso. Então, a doença não se manifestava. Ele não apresentava dor no peito, ele não apresentava os sinais agudos de infarto. Só que a doença ela não parou de evoluir, ela continua evoluindo. Né? Os diabéticos sem controle continuam evoluindo. As doenças parenquimatosas do rim, elas continuam evoluindo. As doenças coronárias continuam evoluindo. O problema é que o limiar da dor ele vai se tornar mais curto. Então, agora, por volta de junho, julho, o que eu espero é que aqueles casos, como o próprio Sérgio citou muito bem na fala dele, aqueles casos que podiam esperar, eles vão deixar de poder esperar. Eles vão se manifestar nos próximos meses. E já está se manifestando. Hoje nós já temos o número de infarto aumentando, o número de AVCs aumentando. Ontem mesmo atendi um AVC de um paciente de 32 anos, né? Uma situação totalmente que poderia ser totalmente evitável, né? Mas estava sendo guardada. Né? Essa pandemia ela expôs a fragilidade do sistema de saúde, principalmente o sistema de saúde pública. Né? Os hospitais privados eles estão preparados para isso, eles têm fluxos especiais para isso. Mas não deixa também, a pandemia não deixou também de expor a fragilidade de uma série de setores. E essa pandemia vai servir como uma ferramenta de melhora do sistema de saúde suplementar. Nós vamos acender vários alertas que nós não tínhamos anteriormente. Então, vai haver muito ensinamento com essa pandemia. Em relação com da manifestação das doenças cardiovasculares, elas são diversas. Né? Se nós colocarmos aí num site de pesquisa,
vamos ver que fato está relacionado desde dor no peito, a falta de ar, a náuseas, e até pacientes assintomáticos, pacientes diabéticos, eles infartam sem apresentar qualquer sintoma. Então, esperar que o sintoma apresente para ele recorrer a um pronto-socorro não é o que eu aconselho absolutamente. Esse paciente tem que antever, ele tem que se antecipar, ele tem que procurar seu médico para fazer o acompanhamento e evitar um desfecho desfavorável dessa doença que ele está apresentando. Ok. No caso do paciente que procura, por exemplo, um serviço de saúde privado, como no Grupo Lefort, né? Como é que ele vai ser recebido ali, né? Junto com o paciente de Covid? Desde o início, nós tivemos a preocupação de desenharmos fluxos diferentes para paciente Covid e paciente não Covid. Então, ele tem um fluxo de entrada especial no pronto-socorro, ele tem um fluxo, tem um trânsito diferenciado dentro do hospital para não cruzar com pacientes Covid, tudo na intenção de proteger esse paciente para evitar a contaminação desse paciente, que até então é não Covid. Então, nós já estamos, desde o início, preparados para essa situação. Na cirurgia, nós já temos mais de 60 dias de comitê de crise e muitas ações foram tomadas em relação à segurança. É importante que o paciente se sinta seguro e tenha certeza que nós estamos trabalhando para que ele saia o mais rapidamente possível do hospital, né? Então, várias ações foram tomadas para aumentar essa sensação de segurança dos nossos pacientes, tanto a nível do hospital quanto a nível ambulatorial, né? Para garantir o bom atendimento não só para os pacientes COVID, como também para as outras doenças, né? Então, algumas ações importantes que foram tomadas começa desde a marcação de consulta, onde esse paciente é questionado sobre a presença de sintomas gripais. Essa pergunta é feita novamente no momento que esse paciente chega ao hospital. Hoje nós temos, tanto em todas as entradas do hospital e também no ambulatório, a aferição de temperatura. Como o Heron falou, nós temos fluxos separados, os pacientes são separados pronto-socorro COVID, não COVID. Existe uma separação física, o prédio lá do HMCG nós separamos em prédio COVID, outro não COVID. Enfim, existe essa separação física também, inclusive nas salas de cirurgia. Nós temos, por exemplo, um processo de internação que é feito no quarto, para que o paciente circule o menos possível pelas dependências do hospital. O cuidado em relação ao acompanhante, o paciente só pode ir com um acompanhante. Nós também, de uma forma bem precoce, nós determinamos para a segurança da equipe de profissionais, como também do paciente, nós estamos colhendo o PCR, o teste rápido, para pacientes assintomáticos que vão ser submetidos a cirurgias, principalmente aquelas de grande porte ou que exijam intubação. Então, tudo isso para realmente trazer esse ambiente mais seguro, tanto para os pacientes quanto para as nossas equipes profissionais. Ok. Eu queria voltar só num ponto. O doutor Heron tocou aqui no assunto do paciente mais recluso, mais sedentário, de alguma forma, né? A gente tem também a alimentação, né? Que a gente não sabe como é que as pessoas estão se alimentando, né? Não que se alimentassem bem, mas o risco de se alimentar mal nesse momento também é grande. E tem também uma questão que é a automedicação. Quer dizer, já era uma coisa preocupante, apesar de campanhas contra, mas que agora a pessoa reclusa em casa, de repente, acha que ela vai resolver aquele determinado sintoma tomando ali aquele medicamento que ele conhece há bastante tempo, né? É a mesma coisa, né? Quer dizer, os senhores, a importância de manter o contato médico-paciente ou paciente-médico continua fundamental nesse aspecto também, né? Sim, Tarci. Me preocupa bastante. Eu sempre, quando trago algum dado, eu procuro trazer algum dado que seja científico. Mas, assim, os dados da pandemia são muito recentes, a gente ainda não tem nenhum estudo que demonstre, mas a percepção que nós temos no consultório é de que, sim, está havendo aumento de peso dos pacientes.
A reclusão do paciente está levando a uma alimentação não mais saudável, mas ele está se alimentando mais, ele está ganhando mais peso, ele está desorganizando mais o colesterol, ele está desorganizando mais o diabetes. Essa é a percepção que eu tenho em nível de consultório. Hora nenhuma, durante a pandemia, nós paramos o consultório. Nós apenas passamos a selecionar os pacientes mais graves, aqueles pacientes que realmente nós julgamos que merecem o acompanhamento durante a pandemia, certo? E estamos acompanhando esses pacientes. E a minha percepção é que sim, eles estão aumentando o peso e isso, com certeza absoluta, vai trazer algum tipo de transtorno no futuro. Em relação à adesão ao tratamento, existem estudos mostrando que após 6 meses de tratamento de doença crônica, apenas 20% dos pacientes eles continuam tomando a medicação. E esse estudo se deu em pacientes numa população hipertensa. Só para você ter uma ideia, o Brasil ele tem metade da população praticamente acima de 40 anos portadora de hipertensão arterial. Digamos que aquele paciente ele está consciente, ele foi diagnosticado, ele sabe que ele tem hipertensão. E foi instituído o tratamento para aquele paciente, seja ele o tratamento de atividade física, dieta ou medicamentoso. Aquele paciente, ao final de 6 meses, daquela população que nós diagnosticamos hipertensão arterial, apenas 20% continua aderente ao tratamento, continua tomando a medicação. Então, imagine só você numa situação de pandemia em que esse paciente não está fazendo sua visita regular ao médico, o quanto vai ser essa taxa de adesão? Certamente muito menor, e com menor adesão, com certeza absoluta, as doenças crônicas elas vão tomar um lugar de vez, né? Ou seja, eles vão estar à frente dessa situação pandêmica. Bom, do ponto de vista das grávidas e também das mulheres grávidas e das crianças, doutor Sérgio, o senhor até que está aí numa unidade que tem a maternidade, o atendimento pediátrico, né? Como é que se dá esse problema? O que o senhor tem notado e que recado o senhor acha importante passar tanto para as mães quanto para as mulheres que estão num período de gravidez nesse momento? Surpreendentemente, a gente tem tido um aumento do número de partos no HMCG, né? Isso eu atribuo a muitos consultórios privados fechados e essas gestantes acabam recorrendo aos obstetras nos serviços de urgência porque existem muitos obstetras ainda afastados e com consultórios fechados. Cabe aí a recomendação para esse tipo de situação para as grávidas, né? No sentido de observar aqueles sinais que devem fazê-la procurar o pronto-socorro, né? Sinais tradicionais de perda de líquido, enfim, sangramento, sentir o bebê parar de mexer, são recomendações assim que normalmente são feitas, né? A gente tem percebido também, eu não sei explicar porquê, mas está existindo, nós temos tido um número maior de prematuros, né, nesse momento. Nossa UTI, por exemplo, tem bastante criança na UTI por prematuridade, né? Agora, em relação à vacinação, muita gente está deixando de levar os filhos para vacinar e a gente tem percebido, por exemplo, que o sarampo, os casos de sarampo vêm aumentando, provavelmente por falta de vacinação. Nós temos muitas pediatras que nunca tinham visto casos de sarampo que começaram a ver agora, né? Então, além do HN1N1, varicela, o sarampo vem vindo aí por falta de vacinação, né? O ideal é manter o cronograma, o calendário de vacinação mesmo nesse período. As clínicas... Sim, fundamental, tipo né? Sim. Itaci, historicamente, todas as doenças que vão surgindo, as doenças que já existem, que tomam uma proporção maior em termos de incidência, nós aprendemos a tratá-la com campanha de prevenção, ou seja, estimulando o paciente a procurar o médico, estimulando o paciente a realizar o tratamento. A atual situação me parece um paradoxo de saúde, o paradoxo da pandemia, onde numa situação em que eu preciso mais de atenção de saúde,
eu estou disponibilizando menos médicos, porque, logicamente, eu tenho um número de consultórios fechados muito grande, então, e estou estimulando o isolamento do paciente para não procurar o médico. Então, a percepção da população é essa. Como é que, diante de uma situação de doença, eu estimulo o paciente a ficar em casa, não procurar o médico e simplesmente oferto menos vagas na saúde? Então, eu acho que nós estamos indo no caminho, nós que eu estou dizendo, não estou falando da nossa instituição, certo? Mas o Brasil, ele precisa repensar essa situação. Para tratar doenças, eu preciso ofertar serviço e estimular que o paciente procure o médico. Sim. Isso em todas as... Sérgio, o que é que você acha? Me dá a sua opinião em torno disso, Sérgio. Eu concordo integralmente com você, né? Concordo integralmente com você. E eu vejo aí a gente ainda durante muito tempo tendo medo de nos aproximar das pessoas, né? O atendimento médico, ele vai mudar, tanto em relação ao paciente, o receio que ele pode ter, né? Como a gente está falando aqui, todo mundo recluso, né? Mas também a relação do médico no atendimento ao paciente. Essa situação de pandemia, ela pode trazer uma mudança nesse sentido, doutor Heron? O que o senhor acha? Então, assim, a minha percepção é que tudo vai mudar. Nós não sabemos para onde, quando e como. Eu acho que nós estávamos numa fase bem evoluída da medicina, que a gente estava preocupado com o processo de humanização do paciente. Uhum. E depois dessa situação, eu acho que a gente vai dar alguns passos atrás. De um lado, nós vamos ter o recurso da telemedicina. Eu acredito bastante que esse recurso ele vai nos ajudar a monitorar melhor os pacientes. Algumas tecnologias vão ser incorporadas no sentido de aperfeiçoar a telemedicina, mas, de outro lado, eu vejo a medicina caminhando pós-Covid de uma forma muito impessoal. Eu acho que vai pôr em xeque o processo de humanização que nós defendemos já há algumas décadas. Então, eu acredito que, sim, a relação médico-paciente ela vai passar por um momento de transição para uma mudança que eu não sei para onde ela está direcionada. Doutor Sérgio, no caso da cirurgia, isso também, né, modifica bastante a relação, onde precisa de um pouco mais de proximidade até, né? Eu concordo com o Heron que esse afastamento, isso vai gerar reflexos na nossa relação com os pacientes, no sentido de desumanização, né? Eu acho que a telemedicina vai preencher um espaço aí nesse período que nós vamos já é uma realidade a telemedicina, né? Uhum. Mas é uma ferramenta que tem as suas limitações, né? E ainda temos muitas dúvidas em relação à telemedicina. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma resposta ao isolamento e à pandemia e vai funcionar para muita coisa. O medo aí, em relação a patologias cirúrgicas e algumas especialidades, é muito difícil você, vamos dizer assim, você usar a telemedicina da maneira adequada. Eu não imagino um ortopedista fazendo testes diagnósticos por telemedicina. Então, eu tenho a impressão que ela vai vir para complementar, para somar e não para substituir uma consulta presencial, né? Mas eu estou muito preocupado em relação ao futuro. Existem muitas dúvidas e a minha angústia é a mesma do Heron. Doutores, isolamento social não significa necessariamente isolamento do tratamento médico ou isolamento do paciente em relação ao seu médico, né? É isso mesmo? Sem dúvida, Itacir. É importante que as pessoas não negligenciem ou subestimem alguns sintomas, né? Dores recorrentes, dores contínuas de forte intensidade, sangramentos, alterações de cor em extremidades, eventualmente formigamentos, são coisas que devem chamar a atenção da pessoa e ela imaginar que
tem muitas desses sintomas que podem estar, por trás deles podem estar patologias que precisam ser tratadas, né? E que, se não tratadas, podem levar a consequências ruins. Doutor Heron, na questão cardiológica também é a mesma coisa, né? Com certeza, Itaci. Matam no Brasil. Como nós falamos anteriormente, se existe aumento de uma demanda de uma determinada doença, eu tenho que trabalhar com o aumento da oferta do tratamento dessa doença. E a oferta do tratamento da doença significa chamar o paciente, seja presencial, seja por via telemedicina, conscientizar o paciente da importância do tratamento da doença, esclarecer o paciente a respeito dos sintomas, os pródromos da doença, seja cefaleia, seja falta de ar, seja dor no peito, seja sudorese, náuseas, vômitos, tudo isso pode ser pródromo de doença cardiovascular. Então, faz parte. Eu preciso aumentar a oferta do tratamento de saúde ao paciente. Eu defendo a reabertura dos ambulatórios, dos consultórios. Nós precisamos tratar a nossa população. Esse é o caminho. Conscientização, tratamento para que a gente possa atravessar essa fase com menor impacto na incidência de doenças cardiovasculares. O paciente precisa ter a percepção também que pode contar com, ou deve ligar, né, para o seu médico no caso de, não só o paciente crônico, que deve manter o seu tratamento, mas os pacientes também buscarem auxílio em saúde quando necessário. Né? Com certeza, com certeza. Você está absolutamente correto. Eu diria assim que, em respeito aos nossos pacientes, o nosso objetivo nesse momento é tentar retomar um fluxo muito próximo do que a gente tinha em relação ao tratamento das outras doenças. Esse é um grande desafio, independente da pandemia. Situações como uma obstrução de uma coronária, enfim, perder o time adequado para fazer o tratamento e oferecer um prognóstico melhor para essas pessoas. Bom, estamos chegando aqui no encerramento do nosso podcast e eu queria abrir, então, para as considerações finais dos senhores. Certo? Por favor. Bom, agradecer a vocês pela oportunidade. Eu acho que foi bastante útil essa conversa e reforçar que estamos aí tentando garantir a segurança dos pacientes que nos procuram, criando fluxos adequados para que esse paciente se sinta seguro, se sinta bem atendido. Nós estamos atendendo no pronto-socorro com um fluxo especial para aqueles pacientes que não são portadores de Covid. Esses pacientes, eles não cruzam com os pacientes portadores de Covid. Os pacientes de doenças cardiovasculares, eles têm um fluxo especial. Nós estamos atentos em prevenir, estamos atentos em proteger o paciente dessa linha de transmissão dessa virose. Certo? A mesma coisa está reproduzida para o ambulatório, onde nós oferecemos consultas. Estamos também oferecendo consultas de telemedicina. Inclusive, o número de telemedicina tem aumentado absurdamente nas últimas semanas. Estamos também oferecendo todos os exames que habitualmente oferecemos, sejam eles cardiológicos ou não. Ou seja, estamos abertos, estamos prontos para atender os pacientes com doenças cardiovasculares e, em geral, todos os pacientes. Ou seja, quem precisar ou quiser cuidar da saúde, basta procurar. Com certeza. Ou telemedicina ou presencial. Dr. Sérgio e Dr. Heron, muito obrigado mais uma vez pela atenção e pelos esclarecimentos. Sem dúvida, essas são informações que os pacientes precisam ter e precisam considerar para lidar bem com o isolamento, sem descuidar da saúde. E você, nosso ouvinte, muito obrigado por ter ouvido a mais este podcast, uma realização do Grupo Lefort. Para saber mais sobre coronavírus e contar com informações confiáveis sobre dezenas de áreas da saúde, basta acessar lefort.com.br. E não se esqueça de seguir o Grupo Lefort também nas redes sociais para acompanhar todas as atualizações. O Grupo Lefort está no YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram e Spotify. Até a próxima!